Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde aos presentes. Boa tarde aos que nos acompanham pelo Facebook também. Sejam todos bem-vindos. Esperamos que todos sintam-se bem, sintam-se acolhidos. Mais uma vez no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Antes de iniciar, vou dar alguns avisos, até porque tem algumas pessoas que vêm pela primeira vez na casa. Nossas palestras públicas acontecem nas terças-feiras, às 20 horas, quartas, às 16 horas e sábados, às 16 horas. Nas segundas-feiras, às 20 horas, nós temos uma palestra dialogada, onde a gente faz um grande círculo aqui e todos podem interagir, conversar e fazer perguntas sobre o tema que é apresentado. Então, estão todos convidados. Em todos esses dias também nós temos o passe e temos também o atendimento fraterno. Só chegando na casa, querendo atendimento fraterno, querendo conversar, é só perguntar para a pessoa que estiver lá na recepção que ela vai saber orientar e dirigi-los para a pessoa que faz o atendimento, certo? E após o trabalho, então, nós daremos o passe aqui no salão. Também temos diversos grupos de estudos em diversos horários durante a semana, nas quartas de tarde, nas quintas-feiras à noite. Quem tiver interesse, só procurar qualquer um dos trabalhadores ou na recepção para ter mais informações. Embora a gente já esteja se encaminhando para o final do ano, mas não tem problema. Quem quiser estudar a doutrina espírita, participar de um desses grupos, é muito bem-vindo. Não importa a época do ano, a gente vai encontrar um grupo adequado para quem está chegando, certo? E lá na entrada também tem um cartazinho com QR Code, que apontando a câmera do celular para aquele QR Code, vocês vão ser direcionados para um grupo, né, ou convidados a fazer parte de um grupo de informações aqui da casa, onde são postadas todas as informações, horários, dias de palestra, o tema, o palestrante, enfim. Todas as informações pertinentes da casa vão estar ali. Se alguém tiver interesse também em participar desse grupo, né? Então, temos mais essa ferramenta disponível. Dito isso, então, vamos dar início ao nosso trabalho, onde convido a todos para elevarmos o pensamento ao Deus, para silenciarmos os nossos pensamentos. Podemos tomar uma respiração profunda enquanto exalamos, então vamos relaxando, vamos ficando mais tranquilos, concentrando a nossa atenção nesse ambiente tão amorosamente preparado pelos mentores espirituais dessa casa para nos receber. E quanto mais, então, a gente estiver alerta neste momento e focado no trabalho que se desenvolve aqui dentro, mais beneficiados nós vamos estar e com certeza vamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, porque já estamos sendo atendidos, a espiritualidade já sabe o que nós precisamos no dia de hoje, de formas que assim nós vamos estar nos sentindo melhor, envolvidos com esse ambiente. Então, com a permissão de Deus e com as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, damos por aberto os trabalhos dessa tarde. Hoje quem vai conduzir a nossa reflexão, quem vai fazer a exposição é a Patrícia, que é a vice-presidente dessa casa. Então, passo a palavra para a Patrícia. Eu coloco aqui. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre uma bem-aventurança, que é bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, a história da humanidade, ela está intrinsecamente ligada à violência, às guerras,
as conquistas. Desde os tempos antigos, o homem sempre pensou em conquistar territórios, em conquistar recursos, água, ouro, petróleo, todas essas coisas que têm valor para nós. E o homem sempre quis conquistar e cada vez guardar mais e guardar mais e guardar mais. Sempre eliminando seus oponentes pela força das armas, pela agressividade, pela violência. A agressividade, ela é um comportamento instintivo e natural na natureza, que nos animais é usado para defesa e para manutenção de recursos suficientes à manutenção da vida. Vejam bem, suficientes à manutenção da vida, não mais do que o necessário. Então, a onça, por exemplo, ela defende o seu território, que é o ambiente que lhe dá abrigo, que lhe dá alimento, onde ela vai ter os filhotes. E se alguém invadir o seu território ou se ameaçar a segurança dos filhotes, ela vai reagir agressivamente. Pode até matar um ser humano que invadir o território dela. E não só os animais grandes e ferozes são assim. Quem já cruzou com um ninho de quero-quero sabe muito bem como é. É um instinto de sobrevivência. Eles estão se defendendo e defendendo o seu ambiente e os seus recursos. Mas, se não for pela sua segurança, pela defesa dos seus recursos, do seu ambiente, muito dificilmente um animal vai ser agressivo gratuitamente. Porque ser agressivo demanda energia, gasta muita energia. E se não for extremamente necessário, um animal vai evitar conflito, vai evitar confronto. Ele só vai agir agressivamente quando for extremamente necessário. Já o homem extrapola muito, né? Extrapola muito essa agressividade instintiva que é natural. Quando ele comete excessos, como entrar em guerras por conquistas de território, por conquistas de recursos, quando ele escraviza, quando ele explora, quando ele domina pela força. Lá no Velho Testamento, a gente lê relatos, muitos relatos de guerras, porque o povo judeu acreditava que ele tinha que lutar para conquistar a terra prometida. A ideia que nós espíritas temos de terra prometida, ela está relacionada à conquista espiritual, à nossa evolução moral e ao nosso planeta Terra, mudando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Uma terra, um planeta onde vai reinar a paz. Mas o povo judeu não entendia assim. Eles achavam que Deus os liberava, que liderava os exércitos em guerras pela conquista de territórios que eles achavam que seria a terra prometida. Eles também acreditavam e acreditam até hoje que um dia virá o Messias, que será o rei e que vai liderá-los nessa conquista e na reunificação do povo judeu na terra prometida. Por isso eles não reconheceram Jesus como Messias. Porque eles esperavam um líder bélico, um líder que faria guerras, que faria conquistas e que se tornaria rei. No entanto, a mensagem trazida por Jesus foi muito diferente disso. E hoje nós vamos falar de duas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha, que vão contra essa ideia materialista de guerras e conquistas. Bem-aventurados os que são mansos ou brandos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, os mansos herdarão a terra prometida, o mundo de regeneração. Para desfrutar a paz na terra prometida, é preciso ser manso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 4, nós lemos que com essas máximas, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para os meus semelhantes. Nós vivemos hoje numa sociedade que já não tem tantas guerras como antigamente. Ainda existem guerras em algumas partes do planeta, mas em grande parte o mundo melhorou bastante nesse aspecto. Aqui na América, quase não tem guerras. Mas a violência e a agressividade continuam enraizadas na nossa sociedade. Hoje nós não matamos mais com a espada, não matamos mais o nosso irmão com tanta naturalidade. Temos leis rígidas contra a violência física, mas nós continuamos ferindo nossos irmãos com a palavra. Julgamos, acusamos, reprovamos, ofendemos. E se nós fazemos isso pessoalmente, fazemos muito pior no ambiente virtual da internet. Nós nos sentimos protegidos quando estamos na frente de uma tela, do computador, do celular. Temos coragem de escrever o que nós não diríamos pessoalmente olhando olho nos olhos. E nos sentimos no direito de dar opiniões, de ditar regras, de criticar os outros, sem pensar duas vezes, sem avaliar se aquilo é ofensivo, sem esperar saber dos dois ou mais lados da história, sem dó nem piedade. Nas instruções dos Espíritos, no mesmo capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, nós lemos também que o mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são dóceis desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado quando falam por trás. Como aquelas pessoas que na casa espírita, no trabalho, são gentis, são educados, mas lá na casa, com a sua família, são tiranos. Fazem a família sofrer. Dizem, aqui eu que mando. Mas saindo da porta para fora da casa deles, são todos suíços. Então, nós não estamos mais armados de uma espada, de uma arma de fogo, mas nós ainda estamos armados de uma língua afiada, de dedos ágeis que agridem, debocham, acusam, julgam, humilham, cancelam, para falar como atualmente se fala. Nenhum deslize imperdoável, principalmente no ambiente virtual. Nós precisamos nos desarmar e parar de ser reativos, de querer evitar, de dizer que nós não levamos desaforo para casa, de querer dar um troco, de querer corrigir as pessoas, de querer ditar regras, porque isso não resolve as nossas vidas. Isso não resolve as nossas vidas. Agir assim só complica as nossas vidas. Se nós queremos herdar a terra, se nós queremos participar do mundo de regeneração, da paz e da tranquilidade que há de vir, nós precisamos nos desarmar e aprender a ser brandos, para nós também sermos fonte de paz.
com a ressalva de que ser brando ou ser manso não significa ser submisso. Buda diz que a sabedoria está no caminho do meio. O caminho do meio é o equilíbrio, é onde se situa a virtude. Então, o oposto da agressividade não é a brandura. O oposto da agressividade é a subserviência, a submissão. De um lado está a agressividade, do outro lado está aquele que é agredido, que se deixa agredir. No meio está a virtude da brandura, da mansidão. Muitas pessoas interpretam errado as palavras de Jesus quando ele disse: oferece a outra face. A gente costuma ouvir isso e ficar pensando, mas eu tenho que dar a cara a tapa. Só que Jesus não poderia querer que nós nos oferecêssemos como sacos de pancada das outras pessoas. O que Jesus quis dizer foi: mostra o outro lado. Entrega ao outro a possibilidade de que ele reflita sobre suas ações, com brandura. Quando Jesus estava preso na casa de Anás, perguntaram a ele se ele era o Messias. E Jesus responde: por que não pergunta aos que estavam comigo? E aí um soldado vem e bate no rosto de Jesus e diz: quem és tu para responder assim ao sumo sacerdote? Então Jesus lhe diz: se eu te fiz algum mal, me dá conta do mal que eu te fiz. Mas se eu não te fiz mal algum, por que me bates? Vejam que Jesus não deu simplesmente outra face a tapa. Ele fez um chamamento moral do soldado. Então, Jesus estava brandamente, mansamente, oferecendo ao soldado a face, a possibilidade de ele refletir sobre sua ação. Há pouco tempo eu estava vendo um vídeo antigo, acho que do começo dos anos 2000, em que o ator Tom Cruise, ator americano Tom Cruise, estava sendo entrevistado e se aproxima dele um falso jornalista. E ele aproxima o microfone do Tom Cruise e espirra água no rosto dele. O ator manteve a calma, olhou nos olhos do falso jornalista, bem sério, e perguntou: por que você fez isso? Você acha isso engraçado? Não é engraçado. Por que você faz isso com as pessoas? E o rapaz ficou sem palavras. É claro que ele estava irritado, mas ele conseguiu se controlar. Então, sem perder a calma, sem agredir, sem revidar, o ator ofereceu outra face. Mostrou com a sua fala séria como as pessoas vítimas dessas pegadinhas se sentem. Ofereceu a possibilidade de reflexão. Se o outro vai de fato refletir, não sabemos. Mas a semente foi plantada. Mesmo que a pessoa não admita por orgulho, ela vai sentir algum incômodo com aquela ideia nova dentro de si. Então, ser manso, ser brando, não é ser bonzinho ou capacho dos outros, e sim ter autocontrole, serenidade e firmeza. Então, a mansidão, ela é uma virtude decorrente natural da virtude da humildade. Quando a pessoa é humilde, se conhece, reconhece-se como é, conhece o que tem de bom e também conhece as suas falhas. E como consequência, se tranquiliza, mantém a calma, passa a ter autocontrole,
a ser manso, brando. Quando nós estamos descontrolados, nós podemos tomar atitudes impulsivas, agressivas, das quais nós vamos nos arrepender mais tarde. Porque esse tipo de reação frequentemente piora uma situação já difícil. Quando nós somos mansos, temos autocontrole, conseguimos administrar melhor a nossa vida. Quando nós somos mansos, somos benevolentes, doces, afáveis. Somos também pacientes com nossos irmãos. Respeitamos a opinião de cada um. Entendemos que cada um está em um estágio de entendimento e que nós estamos num processo de evolução. Somos moderados, controlando as nossas emoções, educando a nossa raiva, evitando explosões, evitando ofensas. Somos obedientes à lei de Deus, resignados às provas. No item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, os Espíritos dizem que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, eu compreendo intelectualmente, racionalmente, as leis de Deus e as obedeço. Compreendo no meu coração a necessidade das provas, coloco as minhas dificuldades nas mãos de Deus e me resigno. Não me revolto. A brandura também anda de mãos dadas com a misericórdia, que implica no esquecimento e perdão das ofensas recebidas. Lá na questão 841 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por respeito à liberdade de consciência, deve-se deixar que doutrinas perniciosas se propaguem? Ou pode-se, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir ao caminho da verdade aqueles que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Então, Kardec quer saber se quando uma pessoa está se conduzindo pelo caminho errado, se nós devemos interferir e esclarecer, ou se nós devemos respeitar a liberdade da pessoa de pensar daquela forma e não dizer nada. E os Espíritos respondem: certamente se pode e inclusive se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus com a docilidade e a persuasão e não com a força. O que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há algo que poderia ser imposto, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-los admitir seja agir com violência. A convicção não se impõe. A convicção não se impõe. Então não adianta eu apontar o dedo e dizer você está errado, pois isso só vai fazer com que a pessoa se feche ainda mais no que ela acredita. Ninguém gosta de ouvir isso, que está errado. Nós entramos na defensiva, porque estar errado é uma experiência emocional muito desagradável. E estar errado com um testemunho ainda é pior. Para aquele que acusa, está apontando o dedo para a sua ferida. Uma pessoa madura pode admitir o seu erro, mas muitos vão negar até a morte e não vão modificar em nada suas crenças e ações. Então, ensinai a exemplo de Jesus, com brandura, com serenidade, firmeza, sem apontar os erros dos outros, simplesmente mostrando o caminho correto, com palavras e principalmente com ações. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Uma vez eu recebi aqui um senhor desempregado, alguém encaminhou para nós. Eu dei alimentos, dei roupas, dei uma palavra de consolo, de esperança. Ele agradeceu e ficou muito curioso e me perguntou: o que é que vocês são? O que vocês fazem aqui?
E eu expliquei que nós éramos uma casa espírita, que nós tínhamos palestras, que nós tínhamos grupos de estudos, que nós seguíamos Jesus e que nós tentávamos ajudar as pessoas. E ele disse assim: mas é muito diferente do que o pastor falou. Assim nós derrubamos muros com sorrisos e ações. Vamos falar um pouquinho também de bem-aventurados os pacificadores. O pacificador é aquele que promove a paz. A virtude dessa bem-aventurança é o altruísmo, o amor para com os outros. O pacificador não é inerte, não fica só na dele. A virtude dessa bem-aventurança é agir pela paz. Enquanto o brando reage a situações com autocontrole, o pacificador dá um passo além e busca construir a paz no ambiente. Ele vive em um estado afetivo de amorosidade. O pacificador pacifica inicialmente a si mesmo, para só depois pacificar o outro. Dessa forma, ele se torna um exemplo moral. Tem uma história que conta que uma mulher procurou Gandhi. E Gandhi era muito procurado, tinha muitas longas filas de espera para falar com ele. E essa mulher pegou a longa fila, falou para ele: o meu neto come muito açúcar. E Gandhi disse para ela: voltem na semana que vem. Eles voltaram na semana que vem e pegaram novamente a longa fila. E quando chegou a vez deles, Gandhi disse para a criança: pare de comer doces. E aí a mulher ficou ofendida, disse: como assim? Tu não poderia ter dito isso semana passada? Eu vim aqui, peguei uma fila imensa, tu me fez voltar hoje para dizer isso, que é para ele parar de comer doce? E aí Gandhi disse assim: mas na semana passada eu também comia muito açúcar. Então, ele quis se corrigir antes de corrigir o outro. Isso é o que um pacificador faz. Gandhi praticou o que nós chamamos de pacifismo corajoso em sua vida. Ele teve coragem de enfrentar situações difíceis, políticas inclusive, sem recorrer à violência, como exemplificado por Jesus. Chico Xavier também é um grande exemplo para nós de pacifismo corajoso. Sempre enfrentou tudo, sendo muito amoroso e muito manso. É claro que nós não podemos ser mansos e pacificadores assim do dia para a noite, nem o tempo todo. Não nesse estágio de evolução moral em que nós nos encontramos. Mas Jesus nos trouxe o Sermão da Montanha sabendo que nós demoraríamos bastante tempo para entender e para desenvolver as virtudes. Ele nos trouxe como um guia do ideal e não esperava que nós do dia para a noite nos transformássemos. E é praticando que a gente vai desenvolver essas virtudes em nós. O que importa é praticar, mesmo que seja um pouquinho por dia. Não importa os deslizes. Eu não posso ser ainda uma pessoa humilde o tempo todo, não posso ser manso o tempo todo, caridoso o tempo todo, pacificador o tempo todo. Muitas vezes os desafios da vida vão nos puxar o tapete e nos tirar do sério. Vão nos fazer duvidar de nós mesmos. Nesse momento a gente deve dizer: ok, errei, vou procurar não errar mais. E seguir adiante. Eu posso tentar exercitar essas virtudes em momentos, em situações. Eu preciso estar alerta, consciente na hora em que eu for tentar agir dessa forma. De forma que eu vá aumentando as minhas habilidades ao longo da minha vida. Isso é o que a gente costuma chamar de sabedoria que vem com a idade. Há pessoas de mais idade que nós olhamos e nos parecem tão sábias. Foi porque ao longo da vida elas foram praticando as virtudes. E hoje elas são mais experientes, mais humildes, mais calmas, mais brancas.
porque elas aprenderam com a vida. A construção da paz verdadeira é um grande desafio para a nossa humanidade. Para ter paz, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças, aceitar, entender que cada um de nós está num estágio diferente de entendimento, desenvolver as virtudes. É uma maneira excelente de nós nos prepararmos para a paz, de cultivarmos a paz em nós e no meio em que vivemos. Que nós possamos, então, tentar ser mansos e pacíficos, atendendo aos desejos de Deus para nossas vidas. Obrigada pela atenção. Obrigado, Patrícia, por essas reflexões desta tarde, que nós possamos cultivar a paz e a mansuetude todos os dias da nossa vida. Vamos para o segundo momento do nosso encontro, em que eu convido os nossos médios aplicadores de passe para aplicar o passe aqui no salão. E nós, enquanto recebemos o passe, vamos nos manter em estado de oração, vamos nos conectar mais profundamente com os nossos anjos de guarda, com os mentores espirituais dessa casa. Pensemos em Jesus e assim nós preparamos nossa mente, o nosso espírito para esse momento em que recebemos esses influxos de energia, essa energia que renova todas as células do nosso corpo físico, que repara aquilo que precisa ser reparado nesse momento, que nos alivia nossas dores, mas que também essa energia seja um alimento para o nosso espírito. Que através dessa energia que recebemos, que nós conseguimos dissipar toda angústia, toda raiva, e assim nós possamos estar mentalmente também melhores, mais tranquilos, que renove a nossa coragem, a nossa fé, a nossa vontade de viver cada dia melhor, como filho de Deus, espalhando seu amor por todos os lugares onde a gente transita diariamente, na nossa casa, no nosso trabalho, no grupo dos amigos, no grupo familiar. Que sejamos um ponto de luz, sempre com uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de paz. Vamos estender também essas energias amorosas que recebemos para o nosso lar. Vamos visualizar o nosso lar, a nossa casa, sendo energizada, sendo limpa pelos espíritos de luz, e que lá possa existir a harmonia, a paz e o amor. Vamos lembrar de maneira especial aqueles que estão doentes, aqueles que sofrem nos hospitais, nas casas de saúde, ou que estejam em casa mesmo, com algum desconforto, que esses irmãos também sejam visitados pelas equipes espirituais encarregadas da manutenção e o restabelecimento da saúde, e possam eles também, neste momento, receberem o nosso amor, o nosso carinho, e assim possam estar se sentindo melhor. Pai, encha-os de coragem, de resignação e de fé, para que eles passem com fé e amor por aquilo que precisem passar.
Por fim, agradecemos, Pai, por esta tarde, agradecemos por esse dia, agradecemos por poder chegarmos até aqui e te pedimos agora que retornemos aos nossos lares em segurança, em paz e que em breve possamos novamente nos reunirmos no teu nome. Que assim seja. Vamos aguardar enquanto se encerra o trabalho de passe. O passe foi transmitido, nosso trabalho está concluído. Agradecemos a presença de todos, desejamos a todos um bom fim de semana, um bom retorno aos seus lares, na paz de Jesus. E o nosso agradecimento também àqueles que estiveram conosco pelo Facebook, esperamos nos vermos em breve. Que assim seja, uma boa tarde.